Amigo, presta atenção aqui o quanto é interessante esse fato aqui ocorrido na esfera civil e é muito importante para a sua prova. Prova de concurso, prova da OAB, enfim, todos os exames em que envolvam conhecimento jurídico, especialmente na esfera civil. Olha só, quando o médico realiza um procedimento cirúrgico, ele informa ao paciente, genericamente, do tipo, olha, todos os procedimentos envolvem riscos, procedimento cirúrgico inafastável o risco que envolve e que pode, inclusive, custar a sua vida. Ainda assim, o senhor aceita fazer o procedimento? O paciente aceita. Nesse caso, a morte do paciente durante o procedimento cirúrgico, ela pode ensejar responsabilidade civil do médico por falha no dever de informar ao paciente quanto aos riscos do procedimento? Sim ou não? Olha, fica comigo nesse vídeo. Vamos até o final, que é muito importante para a sua prova, e nós vamos ver o quanto é fácil responder isso na visão e na maneira de decidir do STJ, que, afinal de contas, é o que importa para a sua prova. A visão que o STJ tem desse tema. Vem comigo. E aqui, antes de adentrarmos ao mérito, é bom que esclareçamos aqui alguns pontos. O profissional médico, ele tem diversas responsabilidades junto aos seus pacientes. Uma delas, a gente encontra aí no artigo 22 do Código de Ética Médica, que é a Resolução 1931 do Conselho Federal de Medicina. Pode olhar aqui do meu lado, você vai ver que, em resumo, ela vai dizer que o médico somente pode adotar procedimentos envolvendo o paciente após esclarecê-lo acerca do procedimento a ser realizado e obter o consentimento deste, ou que obtenha o consentimento do representante legal desse paciente, salvo uma exceção bem clara, quando a espera por esse consentimento envolve risco iminente à saúde do paciente. É o caso de urgência e emergência. Fora isso, ele precisa do consentimento do paciente. E afinal, esse consentimento do paciente, ele pode ser genérico? Olha, nós vimos aqui no início deste vídeo, você se lembra, que o médico fez um esclarecimento ao paciente de forma genérica, dizendo dos riscos naturais de um procedimento cirúrgico, tanto esse quanto qualquer outro procedimento envolve riscos. Ele fez esse tipo de esclarecimento. O paciente aceitou os tais riscos naturais de um procedimento cirúrgico. Esse consentimento, ele é genérico, porque ele surgiu após um esclarecimento que também foi genérico. Esse esclarecimento e consentimento, de forma genérica, ele é suficiente para isentar o médico de qualquer responsabilidade quanto ao resultado do procedimento adotado? Não, não é. Porque a Corte entende, e em análise ao Código de Defesa do Consumidor, isso fica muito claro, os motivos e os fundamentos da Corte, e nós vamos olhar agora com você por que a Corte entende que o esclarecimento e o consentimento devem ser específicos. E logo aqui no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 3, veja aqui do meu lado, você vai ver que o consumidor, ele tem direito, é um direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. E você vai ver que tudo carreia para que seja uma informação específica. O esclarecimento, aquele que dissemos há pouco aí do médico para o paciente, deve ser específico, adequado e claro, de forma que, quando houver o consentimento, ele também seja específico, adequado e claro, de acordo com como foi a explicação, o esclarecimento. E caminhando aí no mesmo sentido, nós encontramos aí o artigo 14, também do Código de Defesa do Consumidor, você pode ver aqui do meu lado, que ele vai, resumidamente, dizer aí que uma das formas de se responsabilizar o fornecedor de produto ou serviço, independentemente da existência de culpa deste, é justamente pela prestação insuficiente de informações ou inadequadas essas informações acerca da fruição e riscos envolvendo o produto ou o serviço que está sendo prestado. E o STJ deixa claro ainda na decisão que
O consentimento que isenta o médico de responsabilidade. Quando o procedimento por ele adotado produz efeitos indesejáveis, como, por exemplo, a morte do paciente, que no caso que analisamos aqui é o que ocorreu, é o consentimento informado. Esse é aquele que advém de um esclarecimento adequado e específico prestado pelo médico. Esse esclarecimento adequado deve ser aquele que leva em conta não só os riscos genéricos de um procedimento cirúrgico ou de outro procedimento qualquer, mas leva em conta também as condições pessoais desse paciente, condições orgânicas. Analisados os resultados, os laudos apresentados ao médico, ele vai dizer que esse paciente tem esta ou aquela característica, em razão disso o risco pode ser maior ou menor. Explicado tudo isso ao paciente, ele dá um consentimento. Esse consentimento é o chamado informado, consentimento informado. Isso é necessário para que o médico seja isento de responsabilidade. E veja que esse esclarecimento adequado ao paciente, ele é muito necessário porque, do contrário, fica também prejudicada a autodeterminação, o direito do paciente à autodeterminação. Ele, em regra, o paciente, é quem pode decidir se vai ou não submeter-se a tratamento, especialmente um tratamento envolvendo cirurgia com risco de morte. Sobre esse assunto, sobre esse ponto específico, o Código Civil é muito claro. Veja lá, no artigo 15, aqui, pode olhar, está aqui do meu lado, artigo 15. Ele vai dizer que ninguém pode ser submetido, constrangido a procedimento médico, cirúrgico, envolvendo risco de morte. Somente ele pode decidir se vai ou não fazer, ele não pode ser constrangido a fazê-lo. Amigo, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal, porque assim você não perde nenhum assunto relevante para a sua prova, para o seu exame da OAB. Mantenha o foco, continue estudando e não perca os vídeos do canal.